Olá, muito boa noite. O Atualidades Pampa de hoje, como sempre, entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, leva até você algumas notícias, como, por exemplo... Sérgio Moro comentando fake news dá espaço para a oposição. Senado derruba o decreto das armas. Bolsa fecha acima dos 100 mil pontos, bate recorde. O Brasil reconhece a situação de crise da Venezuela e os refugiados já começam a pedir asilo. Turismo em Porto Alegre tem dados interessantes, segundo um dos líderes da rede hoteleira da cidade. E hoje eu quero falar de um dos grandes escritores americanos, que era um jornalista muito conceituado à sua época, chamado Mark Twain. E vou fazer um rápido comentário sobre uma obra-prima desse escritor chamada O Príncipe e o Mendigo. Como será? E eu não posso deixar de comemorar, acredite se quiser, mas a CNH pode ficar ainda mais barata. E nós não temos nada a comemorar quando falamos sobre cinema e especialmente sobre críticos de cinema. Morreu nesse dia de hoje Rubem Evaldo Filho. Morreu aos 74 anos. O crítico de cinema, que a gente estava acostumado sempre a acompanhar em cada Oscar, enfim, ele estava internado num hospital desde o dia 23 de maio, no Hospital Samaritano de São Paulo, após um desmaio que ele teve, seguido de uma queda numa escada. Ele não resistiu a um tratamento cardiológico que ele estava se submetendo e às fraturas causadas pela queda. A gente depois traz mais informações, enfim, mas Magda, uma perda. Só como é poética, às vezes, a vida, que até nos momentos mais tristes, porque hoje é o dia do cinema nacional. Olha, tu vê. Então a gente fala assim que as ironias, que eu admirava muito o trabalho dele, gostava muito das suas críticas, mas então ele morre no dia do cinema nacional. No dia do cinema nacional, ele foi um grande crítico de cinema. Coincidência interessante. Ele, na minha opinião, foi um dos maiores críticos de cinema dos últimos tempos. Né? E uma a gente podia muito... concordar e não concordar com a opinião dele. Crítico tem isso. Você concorda ou não concorda. Mas respeite. Mas ele certamente era um dos mais proeminentes. E era uma pessoa muito acessível, muito querido, assim, de boa conversa. Eu o conheci pessoalmente numa oportunidade que eu fui assistir um espetáculo lá no Teatro Bradesco, em São Paulo, uma promoção da Opus, enfim, eu fui convidada. E ele sentou ao meu lado. E assim, uma agradável conversa. Eu não me alcei a falar sobre a área especializada dele, mas falamos sobre o que estávamos vendo, sobre o teatro, uma época de inaugurações. Uma pessoa muito acessível. Era aquilo que ele era na televisão, né? Uma pessoa de uma fala boa, de uma fala num tom bem bom, porque as pessoas também têm que saber disso, né? Como eu, por exemplo, que só falo muito alto, mas fiquei encantada com o Rubem Evaldo Filho. Diz a minha boca que a agenda do celular dele valia uma fortuna. Eu não duvido. Ele tinha celulares pessoais de grandes estrelas de Hollywood. É verdade. Vamos começar então falando sobre grandes estrelas, sobre o Sérgio Moro e o dia dele de hoje. Eu achei interessante, porque ontem surgiu mais um pedaço lá do Intercept Brasil, hoje veio mais um pedaço, coisa e tal, e a coisa tá tão escancarada, que esse negócio tá parecendo com aquele negócio do Neymar, sabe como é que é? Ficou tão escancarado que acho que nem deve se defender mais ou tocar no assunto, porque é mera exploração. Mais uma vez não apareceu prova nenhuma, mais uma vez conversas montadas, evidentemente, sem provas, continuam sendo montadas para mim, mas acho que o Sérgio Moro hoje foi lá se explicar, explicou e acabou dando pano para manga. Em que sentido? Ele está dando, eu acho que ele está dando argumento para a oposição. Esse assunto tem que ignorar. Mas não tem quando ela chamar para depor sobre o quê, eu vou depor quando tiver provas. Porque, por enquanto, estão faturando em cima. Sabe? Mas tu sabe que eu vi diferente, Gustavo? Eu também vi diferente. Eu vi completamente diferente. Eu vi que foi uma oportunidade onde ficou bem claro a armação, onde ficou bem claro quem é contra, quem estava a fim de incinerar o Sérgio Moro, até porque os contrários foram grosseiros, foram agressivos, entendeu? Perderam os cadernos. Os de sempre. Os de sempre, perderam os cadernos. Uma pessoa que foi lá de livre e espontânea vontade, tem aquela fala mansa que se explicou, eu não achei que foi ruim, não. Eu acho que ele tá dando muito pano pra manga, porque como, sabe, não tem prova, não tem nada, fica assim, daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que ele tem um filho ilegítimo no Uzbequistão. Aí ele vai lá dar explicação.
Sabe? Tá lá de prova, eu quero prova. Tem prova, muito bem, vamos discutir. Gustavo, eu só acho que a atitude do Moro hoje foi tipicamente de um juiz, porque ele soube escutar o contraditório, ele soube se posicionar com base em fatos, ele apresentou dados muito claros a respeito do trabalho que ele executou, mas, sobretudo, ele conseguiu construir um relacionamento olho no olho com os senadores, que são as pessoas que, na verdade, vão ajudá-lo a implementar as medidas anticorrupção, que é o foco dele. Então, me pareceu que o ministro Moro foi estratégico. Eu achei isso estratégico. Você acha que senadores do PT, do PC, do PT, esses caras vão apoiar a medida anticorrupção? Eu acredito, Gustavo, que o que o Bolsonaro fez ao trazer o Moro para o seu ministério, para o seu governo, foi dizer para o povo o seguinte: olha, vamos fazer uma faxina. O Moro, por sua vez, entendeu o seguinte: como juiz, eu já fiz bastante. Agora, dentro do ministério, eu vou poder apoiar uma série de outras pessoas, de ministérios, de outras instituições, seja da polícia, seja do Ministério Público Federal e etc., que vão poder trabalhar em prol dessa varredura, dessa limpeza geral, que é o que o povo, independente de esquerda ou de direita, quer. E os senadores ali estavam de todos os partidos. Quem é contra o Sérgio Moro, quem tem suas objeções, não tem problema. A questão é que ele está ali, olho no olho, com senadores que precisam, sim, como juiz. Como senadores. Como juiz. Ele não estava lá como ministro. Eu acho que ele estava lá como ministro. Fez questão de deixar bem claro. Mas eu acho que ele estava como ministro. É o juiz que está respondendo. Eu acho que ele estava como ministro, mas ele não deixa de ter aquilo que o fez um grande juiz, que é uma postura que até vem de uma personalidade própria. Ele tem uma personalidade que é capaz de ouvir o contraditório e de se posicionar. É assim que eu enxerguei. Eu acho que ele foi estratégico e inteligente. Dona Maia, não sei se o Marne quer falar antes de mim, porque ele escreveu antes de mim, mas estou escrito. Desculpa. Não, eu só queria dar meus parabéns à senadora Simone Tebet pela condução. Pela condução, me parece que ela foi de uma habilidade fantástica na condução dos trabalhos, sabendo determinar o calar-boca com elegância, como ela é uma mulher elegante, uma mulher muito bonita, com 49 anos de idade, né? Sabe todo o apogeu da sua beleza, da sua força e seu poder de condução. E quanto ao Sérgio Moro, acho que ele foi muito bem porque ele falou a verdade. Ele falou aquilo que ele sentia, a verdade, e evidentemente nada mais do que a verdade. Então, esse pequeno comentário a respeito disso, senhor Ruschel, por gentileza. Muito obrigado, senhor Mário. Sabe que eu lhe admiro muito. É uma honra para mim, senhor Mário. Não, primeiro, nós temos que saber que o Senado é um órgão político. Ninguém espera que alguém vai dizer o que não protocolarmente está lá para dizer. A oposição está lá para dizer que é contra e os apoiadores estão lá para dizer que são a favor. De lá, dos senadores, tu não extrai absolutamente nada. Portanto, a figura a ser examinada lá é exatamente o Sérgio Moro. E ele mudou uma estratégia, e essa é a grande diferença do que ele tinha feito até agora, porque ele colocava até então, ele abria a possibilidade de que existissem alguns temas que ele se lembrava, ou que poderia ser algumas verdades, e agora ele mudou. Talvez até acuado, porque há uma ameaça de que continuarão vindo denúncias e outras coisas, e para ele não ser surpreendido, ele fez uma negativa geral. Ele disse: eu não me lembro, faz 3 anos, não me lembro do que aconteceu, não me lembro o que eu escrevi ontem no WhatsApp, não vou me lembrar o que eu disse há 3 anos. Então, esta é a mudança, porque ele no início, ao concordar com alguns textos que ele podia ter dito, que aquele texto podia ser, ele fez até a negativa de que aquele texto era verdadeiro, porém não tinha mal nenhum, né? Isso é uma avaliação, tu dá uma validade para algum texto. Então ele mudou. Ele disse que o texto não é, que não tem validades, que ele não se lembra se ele fez ou ele não fez. E queria fazer só uma correção, porque me entrou um e-mail dirigido a mim. O Moro, ele seria convocado e ele se antecipou e compareceu lá espontaneamente. Então vamos fazer este reparo para que não fique nenhum mal entendido. Ele seria, a exemplo do Dallagnol, ele não seria, está sendo investigado. Ele seria, não, lógico que não. Ele seria convocado e ele prontamente se ofereceu e antecipou a sua comparência ao Senado. Eu acredito que foi positiva a ida do ministro Sérgio Moro até o Senado, até porque
Para mim, ele entende que a sociedade precisava, de certa forma, de uma explicação. Não concordo com o Ruschel na mudança de estratégia, porque eu já tinha escutado dele que ele já tinha apagado há muito tempo, que ele não poderia comprovar e dizer que aquilo teria acontecido, porque já faz há muito tempo atrás que ele escreveu, que ele se comunicou, sim, que ele se comunicou, ele disse desde sempre que se comunicou, mas que não poderia nunca dizer que aquela conversa teria sido feita daquela forma. E ainda disse que apagou há muito tempo atrás já o Telegram e apagou todas as mensagens, então, que não saíram, né, do celular dele. Então, acredito que ele foi, e como disse o Marne, falou a verdade, seguro daquilo que estava falando, entendendo o que está acontecendo, falando que, segundo ele, deixando bem claro que a Polícia Federal está investigando quem está por trás de tudo isso e que, na visão dele, há sim uma organização bem grande e estruturada para mostrar tudo isso, mas que ele não pode, aquilo ali é realmente uma avaliação pessoal dele, deixou isso bem claro, mas que a Polícia Federal está investigando. Deixou também claro que acha estranho que apenas aquelas pessoas que estão condenando, que estão colocando na cadeia, que estão indo atrás de criminosos, da corrupção de anos e anos e anos, que estão achando ruim. Que estão achando que estão sendo bisbilhotados. Só estão bisbilhotando quem está botando a validade. É uma bisbilhotagem seletiva, quer dizer, então tem endereço certo. Então, ele indo até o Senado, a presença dele importante, ele se adiantando a uma convocação, mostrou que ele não tem medo. Que ponto final é isso que ele pensa, é assim que ele agiu. E mais, ele disse assim, não dá para acreditar em pessoas que vão largando aos poucos. Bom, a pessoa ficou sabendo de um crime, de um juiz que condenou alguém que não foi isento e tudo mais, que pegue todas as provas, que encaminhe a Polícia Federal como um todo e que não fique fazendo esse sensacionalismo de entregar aos poucos. E ainda falou do caso da gravação da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula, dizendo que aquela gravação foi uma gravação lícita. Por quê? Porque estava determinado que poderia acontecer, muito diferente do que aconteceu com o site Telegram e o Intercept. E o próprio Telegram Intercept disse, né, durante o dia, que efetivamente não ficam gravadas as coisas, não ficam guardadas. Porque ele tinha dito, ele foi questionado, né? Questionado não, ele foi agressivamente, perquirido pelas coisas. E por que o senhor não deixa pedir a cópia? Por que o senhor não sei o quê? Então, assim, ficou muito claro isso que a Carla acabou de dizer, que eu concordo com ela, foi das coisas mais importantes que ele disse. É muito estranho, né? Que só quem está trazendo coisas são as pessoas que não... Agora, eles foram que tem rabo preso. Eles têm rabo preso. Quem usa Antólios não vê. Quem usa Antólios não vê? O que seria Antólios? Traduz, por favor. Aquela coisa dos cavalos? Assim, os Antólios? Isso chama-se Antólios. Eu achava que era com óleos, mas eu não tinha certeza. Tem o abrolhos, que é o abriolhos e coisas assim. Abrolhos. E de onde que tu me tiraste esse imbróglio, Marne Barcelos? Do senhor Vitorino. Do senhor Vitorino. O brócolis não é aquele negócio verde que a gente come na salada? É, aquele que ontem falaram aqui também. Tu gosta de brócolis, né? É brócolis, é brócolis. Falando em brócolis, deixa eu me penitenciar numa coisa aqui. Eu deveria, na verdade, estar ajoelhada em grãos de milho, porque eu cometi uma gafe que a responsabilidade é só minha. Lembram aqueles biscoitos que mandaram para nós, que eu distribuí para vocês e tal? Acabou. Pois é, estes biscoitos, e vou dizer uma coisa, senhor Odacir Berlese, não foi porque faltou um para mim que eu deixei de falar, tá? Mas foi por esquecimento. Naquele dia, quem nos mandou esses biscoitos foi o senhor Odacir Berlese, dizendo que a sobrinha dele, a sobrinha, a Vera Lúcia Kern, estaria fazendo 63 anos de vida naquele dia que ele mandou. E pediu que nós mandássemos um abraço e um beijo para ele. Ela que admira muito o Chicão, que o ouvia em tempos idos, nas noites, através da Rádio Pampa e atualmente do Atualidades, na meia-noite, também no Rabicho. Consultei minha sobrinha Vera. Em nenhuma das noites após o dia 17, ela não ouviu o abraço e o beijo da bancada. Seria de bom alvitre, me diz o senhor Odacir, verificar junto ao porteiro o motivo. Seu Odacir, a portaria aqui funciona muito bem. As pessoas são muito
corretas. Eu recebi o que o senhor enviou, distribuí a todos. Eles degustaram, comeram, feito umas dragas todos aqueles biscoitos, e foi única e exclusivamente por minha responsabilidade e culpa que não foi falado sobre a sua sobrinha. Eu realmente esqueci. Estava aqui dentro da minha pasta e eu não li. Me perdoe. Sei que não adianta mais, o aniversário dela já passou, mas quero assumir toda a responsabilidade. Dona Amanda, desculpa, eu só não pude terminar, não gosto de voltar ao assunto, mas a senhora entrou, eu não podia lhe interromper. Não sou jornalista e não sei dizer como é que se faz uma reportagem, se larga toda a notícia, porque existe uma diferença entre jornalismo e o mundo do direito. No jornalismo, pelo que eu vejo, se faz reportagens e se vai trazendo exatamente para que ela tenha um tempo jornalístico maior. Tu tem 10 informações, tu solta uma, depois tu solta... Isso é jornalístico. Dentro do direito, o conceito do Moro está certo. O que eu disse dentro do ponto de vista. E aí que eu falei, Carla, que tu me contradissesse, que eu disse que ele se precavendo já para o que pode vir, ele já disse, eu não me lembro que não me lembro, a expressão é dele, tá? Eu fiquei quase mais de 4 horas ouvindo o depoimento dele lá. Muitas perguntas ele repetiu, mas ele dizendo exatamente, eu não me lembro o que eu comi ontem, não vou me lembrar o que eu fiz ontem. Então, já está para as próximas denúncias que poderão vir, vejam, poderão, não posso afirmar, que poderão vir, ele já tem o discurso, ele não precisará ir ao Senado toda semana dizer a mesma coisa. Foi com esse intuito da minha manifestação. Vamos acompanhar de perto, então, o próximo capítulo do seriado, Como Montar uma Fofoca para a Esquerda se Divertir. Segunda-feira que vem, mais uma edição. Tudo bem, Gustavo Vitorino. Ana? A gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas me questionaram a respeito, como anda a situação da Venezuela, porque a Copa América, a preocupação de algumas pessoas, até através das redes sociais, é que os venezuelanos que vêm aqui acompanhar as partidas possam ficar fugindo do regime, da situação econômica e política do país. O que acontece é que o Brasil se manifestou hoje oficialmente dizendo que entende que o país está em crise. Então, o Comitê Nacional dos Refugiados vai analisar com mais rapidez e agilidade os pedidos de pessoas que estão fugindo dessa situação e buscam um asilo aqui no nosso país. Em 2018, 60 mil pessoas pediram asilo, elas pediram essa proteção, e hoje esse número aumentou muito mais, porque é claro, as pessoas buscam um país que seja amigo e com oportunidades de emprego nos setores aí imediatos de serviço onde os venezuelanos poderiam atuar. Então a gente vai ter que ficar atento para agora o que vai acontecer nos próximos capítulos. Como a gente fala, não é algo que se resolve do dia para a noite, mas então as pessoas vão ter que ter um pouco de paciência, porque esses processos demoram e tudo mais. Mas então o Brasil se preocupa hoje, o Itamaraty também se manifestou, dizendo que procura da maneira mais rápida analisar todos os pedidos, mas diz que por dia chegam centenas de pedidos, e o que antes era pessoa por pessoa, dependendo da situação do venezuelano, agora depende, claro, de uma situação política muito maior. Então, estando em crise, vai ser mais rápido esse processo. Acho que eu tô Fanny. Dona Magda, hoje foi um dia muito importante para mim, porque eu fui convidado pelo Malta, que é um executivo do Grupo Plaza São Rafael, fazer parte de uma lead de conhecedores, que eu me considero talvez um dos maiores conhecedores de turismo aqui no Rio Grande do Sul, porque eu vivenciei o turismo em todas as partes do mundo, gravando e filmando e trazendo para o telespectador. Eu vi Cancún nascer como turismo, Gramado nos anos 70, 80, através de Marta Rossi e Maria Mineiro, que usavam o meu programa, no bom sentido, na Bandeirantes, no Miss TV, para alavancar o turismo de Gramado, também Punta Cana e Jurerê. Mas isso é uma coisa que vai ficar para pensar. Mas eu achei muito interessante nessa conversa com o Carlos Henrique Schmidt, que mandou um abraço para ti, que é presidente do Conselho do Grupo Plaza. Uma coisa que eu não sabia, que eu acho que ninguém sabia disso. Porto Alegre é a porta de entrada da metade do turismo brasileiro. Impressionante isso. Entra 4.800.000 pessoas no Brasil, no turismo, e 2.200 entram para Porto Alegre. E Porto Alegre não tem a capacidade de segurar os caras. Não, 2 milhões de pessoas. 2 milhões, é. E Porto Alegre não tem a capacidade de segurar o turismo aqui. Não segura mais do que 24 horas.
Eles passam por aqui. de passagem. Essa cidade do Uruguai, dormitório. Paraguai, Não, nós não chileno. somos dentro do dormitório, somos de passagem. De passagem. De passagem, dona Magda. Nós temos que ter atração para segurar. Via aérea e também via terrestre. E Porto Alegre não, simplesmente como o Vitorino falou, não consegue segurar o turista aqui. Eles passam... Então é interessante, a Copa América vai ter um turismo de um dia e a rede hoteleira lota hoje, lota amanhã, porque o Uruguai joga e depois fica todo mundo vazia. embora. E as outras cidades têm capacidade de segurar. Um lugar e não tem. Não tem noites, não tem Mas show, ele falou não tem- uma coisa encorajadora. Encorajadora. O Carlos Henrique disse que melhorou em relação aos anos anteriores. Que bom. Porto Alegre está melhorando, está tendo mais atrações aqui. Que bom. Não, Isso a é gente muito fala bacana, que, isso. infelizmente, algumas pessoas aqui procuram algum lugar para jantar depois da meia-noite. Dificilmente Isso tu aí eu encontra acho um absurdo, um absurdo. Um restaurante que te receba, né, com tranquilidade, que não te apressem, que não falem. Eu falo assim, eu já passei pelo constrangimento de chegar num local, num horário assim, 11h30, a cozinha já está fechando, vocês já querem fazer o pedido. É uma e a gente lei nem sentou na mesa municipal, ainda. né, isso aí. Então a gente fala assim, a impressão que dá é que tu tá incomodando E a vou pessoa por dizer estar uma lá. coisa, e esses que fazem isso, às vezes, ou usualmente, te trazem a comida horrível. E tu sabe que a comida não é aquela, porque tu já foi lá outras vezes. Eu não volto mais em alguns lugares por isso. Eu prefiro que me diga assim, não vou lhe servir o jantar porque não vai ser legal, do que me darem uma porcaria e eu gastar um dinheirão. E uma outra coisa interessante, Ana, que eu descobri que Porto Alegre é uma das poucas cidades do mundo que o shopping fecha cedo. São Paulo roda 24 horas, Miami 24 horas, aqui não chega nem meia-noite. Mas, Chicão, olha o teu exemplo, São Paulo e Miami. Tá, mas, pô, mas uma cidade que tem uma pretensão turística, pelo menos até meia-noite. Ou pelo Tu menos vai jantar, faz como a Ana temporada disse, para a Copa América. tu vai jantar num Chicão. restaurante, no shopping, 10 horas tá fechado. Chicão, tu te lembra? Atração, teatro É. e tudo mais acaba pelas 11, até a pessoa se preparar, sair do teatro, o elenco e tudo mais, e ir jantar, já não tem lugar aberto. em Chicão, Porto Alegre. te lembra, tu vai te lembrar, está completando uma década que um supermercado resolveu ficar 24 horas. E criou ali um lugar Sérgio Maia, te receber. lembra? Isso, Nosso nosso amigo querido aqui da Sérgio Maia. casa. E, até criou um ambiente ali para quem pudesse receber. Tu ia pra festa lá 3, 4 horas da manhã, tu ia lá e encontrava todo mundo, que estava todo mundo voltando ali, né? Mas a gente conversou com o executivo, que teve a ideia, não pegou, é impressionante, as pessoas resistem aqui, eu não sei se é o clima, não sei se é o Falta de horário. segurança, As casas noturnas foram fechando, hoje nós Isso temos abre um número praticamente diminuto. sábado. E Ruxa, outra coisa que me surpreendeu, Porto Alegre é a terceira cidade do Brasil, Ana, a nível cultural. Em eventos culturais. Isso aí é muito legal, isso, que se torna um turismo cultural também, E o que a dona Magda falou, nós já tivemos a oportunidade de presenciar. Se tu vai, dependendo do restaurante que tu vai, às 11h15, 11h30 e pede uma comida, o garçom só falta dar em ti. Como? Como é que vai pedir um prato complexo das 11h30 da noite, vai ficar pronto? Mas, Ruxa, peraí, pessoal. Então, outra reclamação de todos os empresários é o centro de congresso, que não sai em Porto Alegre. Centro de convenção. Centro de De convenções. Tem até o local para fazer, que é próximo ao Estádio Nacional, mas não consegue. Enquanto não tiver isso, o nosso turismo não vai. Mas eu vou te dizer dar uma o outra coisa. Uma das reclamações desses últimos dias do presidente da Fiergs, do sistema Fiergs, Gilberto Petri, é que a gente fala muito mal do nosso Estado e do nosso país. E insiste com a coisa de que está quebrado, de que não tem isso é verdade. jeito. Ninguém quer fazer nada. Ninguém tem que fazer nada. É uma realidade isso. Sabe? Então, é o tiro no pé, né? A gente fala mal da gente mesmo, então aí fica complicado. Dona Magda, posso fazer uma rápida homenagem ao aniversariante? Até pode ser uma demorada homenagem. Não, eu queria fazer uma homenagem ao escritor e compositor Chico Buarque de Holanda, que hoje completa 75 anos. Eu não estou falando de ideologia, pelo amor, não tem nada a ver as preferências, eleitor deixa ou daquele. Isso não me interessa. Me interessa o trabalho, a obra dele. A obra dele é uma obra genial. Ele fez grandes óperas do Malandro e tantas composições lindas que todos nós cantamos e ouvimos no rádio durante todos esses anos. Ele recebeu, em Lisboa, está recebendo o prêmio Camões, que é o prêmio máximo da língua portuguesa, como o prêmio Cervantes, é o prêmio máximo da língua espanhola. Ele recebe o prêmio Camões, né, que é o galardão máximo daquele que escreve em língua portuguesa. Paulo Coelho e outros já receberam também. Então faço uma homenagem ao grande Chico Francisco Buarque de Holanda, pela sua carreira como compositor, principalmente, também como escritor,
mas principalmente como compositor pelos seus 75 anos de idade, 75 anos de vida. Chico, parabéns, muitos anos de vida e que você continue brilhante. Não concordo com a sua ideologia, o seu lado ideológico político, mas tenho que concordar com a sua obra, que é maravilhosa. Ele que foi tido como o sucessor de Noel Rosa, né? Que nós tínhamos o grande Noel Rosa, grande. E depois veio ele como compositor. Como compositor, né, Mário? Como compositor. Ele como cantor, ele é modestíssimo. Mas como compositor. Porque ele é muito bonito, né? Então, aquele olho verde que ele tem, aqueles olhos verdes que ele tem, são encantadores aí. Tu não, tu não tá nem percebendo se ele canta, se ele não canta. O Chico Buarque encanta e era isso. E tu um copinho de uísque. Bom, um copão de uísque. Olha aqui, ó. Nosso telespectador, a respeito do que nós estávamos falando, da cidade, das coisas que tinham, ele diz o seguinte, ó, que as pessoas eles não conheceram o melhor de Porto Alegre. A Boate Americanos, o Tia Dulce, o Cotillon, o Treviso e toda a Independência. Tinha o Barroco, a parafernália, enfim. Bons tempos aqui. Meu Deus do céu, que é isso? Que é isso? Não, eu lia muito nessa. Eu lia muito nessa lógica. Eu conheci tudo através da leitura. Eu sei. Os dias atuais. Agora, Porto Alegre está criando um novo polo da noite muito bacana, muito legal, que se deve-se muito ao Horizon Venzon, a Nova York. Que Nova York está com Nova 4, 5 bares ali, gente bonita, tudo iluminado, noite toda, muito legal mesmo. Tudo satélite de 72. Tudo satélite de 72. Inclusive os prédios são do Horizon, ele aluga até. O Dry, o Wilson, filho dele. Está intransitável, isso é um elogio, intransitável de pessoas é exatamente pela frequência, né? E por gente muito bonita. Está matando a Pá de Chagas ali, hein? Ele está migrando, trazendo ali. A Pá de Chagas está tirando. Eu tenho ido lá. O problema é que a Pá de Chagas foi assaltado. Tu tá curtindo, né? Tomando um drink, alguma coisa, quando tu vem assaltado. Leva tua bolsa, leva tua carteira. Virou Pá de Cidade Baixa. E nas transversais, o seu veículo é roubado. Total. O seu veículo é roubado. 999-777-001 é o número do nosso WhatsApp. As pessoas já estão participando e sobre este assunto. Boa noite, amigos. Jantar a partir das 11 horas da noite em Porto Alegre. Vai no Passarinho, junto à rodoviária. Tem diversos tipos de excelente salaminuta. Um abraço, Robério de Canoas. E também a nossa outra telespectadora, Mary de Santa Maria. A saída para comer é na rodoviária, infelizmente. Parabéns pelo programa. Essa é a realidade. Tem alguns lugares, uma ou duas churrascarias. Tem uma que está desde 86 aberta, o Garcia, mas não é muito conhecido para o pessoal que não é boêmio, entende? Mas é uma opção. Às 4 da manhã não tem lugar para comer, exatamente. Esse já está na 4ª geração. Esse já não. Tu começou ali, né? Pula essa parte. Pula essa parte. Quando chove, alaga tudo ali. E mais um telespectador dizendo, Chicão, que em Campo Grande tem supermercado 24 horas. Que inveja, que legal. Sabe quem fez esse estrago aqui? Quem fez esse estrago aqui foi os sindicatos. Boa. Aquela história de que não pode funcionar domingo, os shoppings tiveram que fazer uma revolução uma vez, né? É impressionante. O Brasil é um país com 13 milhões de desempregados. É um país em que empresários tentam heroicamente manter o seu negócio funcionando. Gente querendo trabalhar de tarde, de manhã, de noite, de madrugada, qualquer hora, porque ganha uma hora adicional, tem uma hora especial, madrugada, noite, enfim, e aí sabe quem não quer? Sindicatos. É um absurdo isso. Sindicatos já entraram várias vezes na justiça para impedir que se tenha atividade laboral regular depois de determinada hora ou a madrugada. No shopping center também, que é o único. O Nacional, que funcionava 24 horas ali no Iguatemi, fechou porque ficaram atordoando. Foi uma grande iniciativa. A Delegacia Regional do Trabalho. Eu acho que não só por isso. As pessoas não iam. As pessoas não iam. Não, iam. Mas meia dúzia de gato pingado, Vitorino, para tu manter aberto 24 horas. Mas o Nacional tinha um movimento, teve um movimento interessante, tinha um movimento interessante. Numa época que o Jardim Europa não tinha toda essa força. É que é o tipo do negócio que tem que deixar funcionando. Lá no Rio de Janeiro eles tentaram, o Freeway, que hoje é Pão de Açúcar, era 24 horas. No início levou 2, 3, 6 meses, depois de um ano começou a funcionar bem. Aí um dia saltaram. Não, e a gente tem algumas, aqui em Porto Alegre, o pessoal que sai assim das festas e tudo mais, não tem tanto que faz fila nas padarias.
É muito engraçado, assim, na fila, assim, 8 da manhã, já tem uma fila enorme para ser atendido nas padarias. Porque é a primeira coisa que O grande charme, por exemplo, dos bairros boêmios de Nova York são aquelas confeitarias que abrem 3 e meia da manhã para pegar os boêmios com uns amanteigados fresquinhos. Quero que a gente tinha em Buenos Aires, né? Toda Quero noite. que tinha em Buenos Aires. O grande charme de Nova York são essas confeitarias. E aqui não tem nada. Alguém pensa em abrir aqui 4 horas da manhã, o mundo cai na cabeça. Mudando de assunto, eu quero dar uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A MySons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. E esta técnica é a mais moderna técnica do mundo e que são aparelhos invisíveis, eles são automáticos e com uma adaptação instantânea. Pois estudos recentes de neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando assim a audição e a memória, a parte cognitiva do paciente também. Pois para ter uma sensação de escutar com essa nova tecnologia, vai aqui a minha dica. Você liga para o telefone 3061-7373 e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade, porque a Clínica da Audição está com este produto e lembrando que o número de aparelhos também com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, não perca tempo. Um telespectador lembrou aqui essas padarias, Sim. essas confeitarias em Nova York, do final do filme Melhor Impossível, onde o Jack Nicholson e a Ellen Hunt, né, por volta de 3, 4 horas da manhã, saem a passear na calçada e ele xingando ela. Saem numa confeitaria, os dois conversando. Olha, já tá aí a diferença. Saem a passear nas calçadas e vão à confeitaria. Aqui tu não pode passear. Faz isso 3 horas da manhã. Não, às 10 da manhã tu não consegue fazer? Para começar, tem que ter calçado sem buraco. É verdade. Vamos, já que vocês estão gastando loucamente aí, viajando, hotel, confeitarias, vamos falar aí com a Roberta aí, que entende dessas coisas. Magda, a Bolsa hoje teve o seu fechamento histórico, fechou acima dos 100 mil pontos. Na verdade, a Bolsa já atingiu em outras 2 ocasiões a marca dos 100 mil pontos durante o pregão. Mas é a primeira vez na história da Bolsa de Valores brasileira que ela bate acima dos 100 mil pontos. Ela fechou hoje em 100.303 pontos, né? Uma alta de 0,90%. A Bolsa brasileira já estava numa ascensão, já tem essa tendência de alta, porém, o que fez com que essa marca se chegasse foi que nos Estados Unidos o Banco Central americano decidiu que vai manter as taxas de juros a 2,5% ao ano, que houve esse aumento das taxas de juros americanas em dezembro do ano passado e havia uma expectativa de que que haveria um aumento que não houve. Então, essa euforia do mercado se apresentou. Para nós é extremamente positivo essa marca. Por quê? Porque a Bolsa ela serve como um termômetro para os investidores vir ou não para o nosso país, em termos de investimentos de curto prazo. A gente precisa de reformas para investimento de longo prazo. Por isso que a gente pensa em reforma da Previdência, se os efeitos de uma reforma da Previdência for daqui 10 anos, para quem está investindo a longo prazo é importante. Mas de curto prazo, tiro curto, como a gente fala, o que importa é esses detalhes da Bolsa e, sobretudo, para o mercado interno é a questão do dólar. Dólar baixo faz o consumidor ter mais iniciativa. E o dólar hoje fechou em baixa de 3,84. 13,85, Gustavo, no fechamento, com baixa de 0,26. Mas o que foi bacana, Gustavo, também é que... A manutenção da taxa de juros. O governo decidiu manter em 6,5% e os especialistas de mercado estão achando que pode chegar em 2020 a 5%. Eu acho temerário.
Porque às 5 a gente vai competir com mercados que ainda estão mais fortes e estáveis que o nosso. Mas sabe o que eles estão apostando? Eles estão apostando que o México vai perder força, porque assumiu um presidente socialista lá que já está metendo os pés pelas mãos. Começou já... A primeira providência é engordar a diária oficial, né? Empregar a turma, os militares. O Obrador. O Obrador, aquele lá. Então, assim, a economia mexicana já está tendo vai começar a ter algumas dificuldades. E quem vai ficar muito pé da vida com isso é o Trump. Porque mais gente na fronteira para passar, né? O importante só para registrar é que o Gustavo se refere à taxa Selic, que é a base dos juros de todo e qualquer negócio que se faz no nosso país. Então, é muito importante que a gente entenda que, ainda que a nossa Selic, essa taxa de juros básicas, esteja a 6,5%, quem vai buscar um dinheiro emprestado no banco hoje não consegue, infelizmente, essa taxa de juro anual. Consegue muito mais caro. Então, a gente precisa, sim, que esses juros baixem para que o dinheiro não seja tão caro no nosso país, que precisa tanto de investimentos. Eu vou te falar uma coisa, Roberta, não vai baixar de graça, não. Enquanto o governo não interferir seriamente no sistema bancário, não vai baixar de graça. Enquanto o país for administrado e operado por 5 bancos, porque hoje são 5 bancos que dominam 97, 98% do mercado brasileiro. Não vai adiantar. 5 diretores levantam o telefone e fazem o que querem com o sistema bancário. Tô bem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem coisas boas por aí. A Carla, por exemplo, vai falar sobre algo que vai baixar o seu custo. Mas a jaqueta tá invocada. Mas não é ela, é um colete. É um colete. Ela já te disse 4 vezes que são coletes. Qual é a dificuldade? 4 vezes ela disse isso. Ele tá com problemas na vista. É muito brilho, Ele tá apaixonado, ele tá com a cara de apaixonado. É muito brilho. Tu acha que aquilo é cara de apaixonado? Cara de apaixonado. Tá bom, vamos deixar a Carla falar então. Ontem a notícia já foi boa. Nós falamos da resolução do CONTRAN, que baixou o número de horas de aulas práticas de 25 para 20 na aquisição, né, da CNH, da categoria B, e que isso, além da questão do simulador ser facultativo, isso diminuiu o valor já aqui no Rio Grande do Sul da CNH. E hoje o Detran determinou também, porque hoje há um valor fixo pelo Detran, agora não vai ter mais um valor fixo, vai ter o maior valor que se pode cobrar da CNH, e a partir deste valor, os próprios CFCs podem fazer promoções. Então, para estimular a livre concorrência, eles tomaram essa atitude de não deixar o valor fixo. Agora, cada CFC vai ter sim um teto para atuar, mas vai poder fazer promoção em cima do valor. Falar em tomaram, eles tomaram alguma coisa. Criaram o valor de pauta para a carteira de motorista. Não basta vigarista na gasolina, agora inventaram essa. E agora, agora pode ter promoção. Alguém que tu acha que não vai ter promoção nenhuma? Nenhuma. Eles vão fazer panelinha. Então não posso ficar animada. A margem dos CFCs é pequena. A margem dos CFCs é pequena. Não vou abrir aqui a conta, porque, né? Mas eu tenho um amigo que administra uma e a margem é pequena. Eles podem fazer promoção de meia dúzia de reais. Mas não é nada que vai... Tem um amigo que não é tão pequeno assim. Ele também tem um CFC. Mas seus amigos são ricos. Magda, eu só quero... Não é assim. Eu só quero que a gente fique atento, porque eu estou acompanhando diariamente a doutora Roberta trazer para nós a queda do dólar. E eu lembro que mudou a política da Petrobras e hoje é diário o preço da gasolina. E o preço da gasolina, ele teve aquela primeira queda que a gente trouxe e parou. E o dólar continua caindo. Já hoje tivemos mais uma queda e não mudou mais. Então a gente tem que ficar atento, porque é impressionante quando a doutora Roberta chegar aqui, seja na quinta, na sexta, na segunda, e disser subiu, no outro dia tu vai abastecer, a gasolina já sobe de novamente. Então nós temos que fazer uma pressão, ficar monitorando isso aí, porque insisto, antes era de 15 em 15 dias. Então mesmo que houvesse avaliação, agora é a qualquer momento. A qualquer momento, o momento a hora está baixando. Ô, dona Magda, pois não, senhor Mário. Eu fico profundamente indignado. Eu estava ouvindo o senhor Vitorino, etc., a Roberta falando, todo mundo falando aqui, a respeito dos juros. 6,5%. Isso é uma coisa ridícula. Escorchante. País ridículo. Eu falo em termos governamentais. Você coloca o dinheirinho na poupança, é 0,40 por mês. Excelente. Você toma o seu dinheiro, você põe 10 mil, toma 10 mil, e quanto é que você vai pagar de juros? 20% ao mês. Isso é ridículo que não se tome uma providência nisso.
Eu fico enrubescido, fico furioso com esse tipo de coisa, porque ninguém toma uma providência, ninguém fala em arrumar emprego. É um país de covarde, de só covarde. reclama. Ele tem razão, as pessoas só reclamam, ninguém toma uma atitude. Como é que você vai colocar o dinheiro, 100 mil na poupança e receber 400 mil reais pelos 100 mil? E aí você toma os 100 mil e vai pagar 50 anos pagando prestação? Pelo amor de Deus! Ninguém tomou uma providência a respeito disso. Quer dizer, esse é o país que eu estou deixando para os meus netos? Nem para os filhos, para os netos já. Olha, e aí as pessoas, não, porque não sei o quê. Para. Aí eu falo ditadura, não. Tem que obedecer a Constituição. Constituição é essa, cara. Só se tu é um cara nada a ver. A Constituição proíbe mais que 8% ao ano. Então me explica. Quem 12, quer? 12. Quanto eles cobram? Cobro 12 ao dia no cartão de crédito. Ah, Constituição. Tu acha que alguém vai peitar o lobby da Febraban em Brasília? Ah, é forte. Ninguém vai E a peitar. maioria das pessoas precisa muitas vezes usar o crédito rotativo, que é 300% ao ano, que é 300? o crédito mais alto. As pessoas que hoje são mais afetadas da nossa economia são as pessoas de baixa renda e os desempregados. É por isso que a gente tem que cuidar muito da nossa economia. Mas é que há situações em que não. Há situações em que aí a gente tem uma certa isonomia. E nesse caso, não. Que hoje em dia a gente tem muitas pessoas estão muito ricas e muitas pessoas estão muito... A diferença entre pobres e ricos está muito grande. Poucas estão por ricas causa, e muitas... entre outras coisas. Lembrando, seu Mário, que a Constituição diz expressamente que o juro seria 12% ao ano e os lobbies dos bancos construídos em Brasília criaram resoluções, mudaram a jurisprudência do STJ e do STF e hoje o juro está liberado. Eu só queria saber, Ruxa, quanto seria, não sei, alguém deve saber aqui, o juro na época da ditadura anual. Quanto seria, Vitorino? O PIB era de 7,5%. O Brasil já chegou a crescer quase 8, 7,6, 7,8, enfim. Olha aqui, ó, a repórter Gabriela Milanese, da TV Pampa, acaba de mandar para mim a planilha do Detran, os custos do Detran. E eu vou retirar tudo que eu disse. Ai, que bom. Vou retirar tudo que eu disse. Tá diminuindo? Vamos lá. Eu dobro. Quanto a carteira de motorista até a semana passada custava? 2.200 e alguma coisa. Sabe quanto ficava com o CFC? 1.984. Eu tô te dizendo, Então, pra que CFC? eu disse pra ele aqui, que eu digo, eu acho que tu é enganado. Eu tenho um amigo... O Detran fica Eu com acabei de dizer. menos de 10% acabei do de gás dizer. pagando. Então, pra que tem CFC? CFC é um O resto grande negócio, tudo amigo. CFC. É um grande Aliás, negócio. É um ontem- cartório da direção, hein? Tinha uma época que não tinha CFC, a gente fazia carteira. Não, mas então cabe o seguinte, o Detran agora tem que estabelecer o preço da carteira. Olha aqui, ó, a carteira é R$1.000. O CFC tá... Ah, não dá, se CFC vira. tá bom. Não, mas é exatamente. Eu não quero eles vão desautorizar a fixar- colega. Eles vão fixar um valor máximo da carteira Não e pode a ser partir desse valor eles vão poder fazer promoções Pra ou baixo. não. Pra baixo. Pra Ali pra baixo. O teto é ali, O teto é ali. Não tem Cala, mas sem desautorizar, colega, estamos falando empiricamente aqui, né? Mas tem as taxas que tu recolhe que são muito mais que isso e tu não recolhe pro CFC, tu recolhe pro Estado. Não, ok, mas não sobre pode isso ser que nós estávamos 1.900 falando é só. isso. Não, num valor de 2.300. Não deve ser 1.900, mas que não é 10%. Aí não pode. Bom, vamos aí lá. não pode. A Gabriela Milanese me mandou detalhado aqui o que é cobrado. Então vamos lá. O que vai para o Estado? Aí a expedição da CNH, 55,42. O exame de saúde, 70,82. O exame psicotécnico, mais 70,82. O exame de legislação de trânsito, 38,57. E o exame prático de direção, que é recolhido ao Estado, R$ 67,00. Total, R$ 302,72. Isso são as taxas recolhidas ao Estado. Agora, o que vai para o caixa do CFC? Curso teórico de trânsito, R$ 377,00. Simulador de direção, R$ 315,85. Curso prático de direção para a primeira habilitação, R$ 1.220,80. Locação do veículo para o exame prático, R$ 59,28. Total, R$ 1.968. Total da carteira, R$ 2.270,76. Exatamente. Então, 1.200 são as aulas. É, 1.200 e mais o simulador Mais de 300. simulador. O simulador que caiu O agora. simulador que ficou Só que eu facultativo e o custo também das aulas São práticas 20 horas. diminuiu porque diminuiu o São número 20 de horas. horas. Olha, são 20 horas aulas a 61,04. Só que eu acho que a gente tem que especificar, porque aqui eu também consulto outra que
fala a respeito das categorias, moto, caminhão... Não, Ah, bom, isso sim, isso sim. Só que eu acho que o valor que o Vitorino está citando é a categoria A. A categoria B é um pouco mais elevado, 2.270. É essa que ele está falando. essa. É essa que ele está Que ele falando. coloca 1.000... Não. Aqui é o que fica para um e o que fica para um outro. e para outro. O que fica para o CFC e o que vai de taxa É que eu tenho para o valores governo. diferentes aqui relacionados a essa. Não sei se talvez o CFC que ela consultou E o teria... Vitorino? porque Não, mas aqui isso é um deve outro... ter um preço para todos os CFCs. Mas, Tá, por exemplo, aqui, esse que eu tô Categoria O que consultando... você está falando aí? Vamos ver. Aqui as aulas custam em torno de 65 e 77. 61,04 Mas o aí valor tem da que aula. multiplicar por 25 horas. 20 horas. Não é 20 uma horas. hora. Não, mas é que 25 era até então e a partir da resolução do CONTRAN Passou a diminuiu ser de 20. 25 passou para ser 20, Ah, 20, exatamente. Mas então por que o Vitorino fala 60 e aqui tá 67? Não. 61,04 passou a ser o custo da hora-aula e o total de 20 horas Aqui aula, passou 1.220,80. Passou. Mas só que aqui fala da hora-aula, 67. Nesse aqui que Porque eu confundo. acho que cada CFC cobra, porque esse é o serviço dele. Mas, Rochel, tu multiplica por pode ser, 2. mas não É, não, Porque mas- tu vive rodando e faz Mas de novo. ó, esse É uma preço que eu tenho indústria. aqui é com hora-aula 61,04. Tá, e qual é a categoria? Tem aí? Se for a 67, vai ser mais caro ainda. Tá, qual é a categoria? A que tu tá categoria falando? A. E tu está falando da É A categoria B? também. Não, a A B. também. Ah, também. Não, categoria B. Não, é ele porque está falando cada... da A e tu B. Então, assim, Mas aí é que tá, aqui ainda é mais caro nesse CFC. Que eu cito. Então que é conforme consulta cada aqui. Categoria B É de acordo com a cara do freguês, né? categoria que eu me referi Tô achando que a durante cara todo do esse freguês. tempo, dizendo que passou de 25 horas aula Para para 20. 20 Se tu roda, horas. não vai de novo? Vai. Pagar E tudo? não aí tem 25. uma A legislação, categoria tem que pagar A tudo de é novo. diferente. É uma A picaretagem categoria isso aí. A, se eu não me engano, eram 20, agora são 15. Mas eu não tenho certeza Olha, dessa informação. vou concordar Mas com a Magda. quase É uma máquina de fazer Eu dinheiro. tô dizendo, cara, eu tô dizendo. Como é que era antes sem o CFC? Tu fazia sozinho, pegava tinha um do despachante, Eu fazia tinha trajante, e uma tinha coisa uma assim, carteira, a mesma ela- coisa. É. Vai de trás, Agora faz tu a é prova. obrigado a fazer É, no e é uma CEF. picaretagem. E ainda inventaram essa vigarice aí dos 20 pontos, carteira suspensa, Outra tem que ir lá vigarice. fazer o curso, tem que fazer a prova. É só vigarice. Só Por isso que eu não vigarice. dirijo mais. Eu não sei se o seu nome é vigarice. Eu também. Mas a gente sempre sai prejudicado. O usuário, o indivíduo, Ó, sempre sai A prejudicado. tabela foi repassada, a jornalista Gabriela Milanese, nossa repórter da TV Pampa, disse: a tabela me foi passada diretamente pelo diretor do Detran, Enio Bassi, agora pela manhã na matéria É isso aí, especial ela fez uma que matéria, fiz para a Para TV exatamente Pampa. esse assunto. Mas então Para como é esse que assunto. tem CFC comprando mais caro? É que eu acho que não tem limite, né, Aninha? Eu não sei, não sei. Eu acho que assim, cada um cobra de acordo com a cara do freguês. Porque não tem teto. Com a Mas o senhor minha paga cara muito. eles não iam cobrar nada. Então se o cara quiser cobrar 80, 90 reais a hora aula, vai cobrar. Aparentemente sim, porque você tem uma e 67, eu tenho aqui 61,04. Não, Mas então vocês aqui estão vários falando aqui da mesma falam... categoria? Não, mas Não, uma são coisa me categorias parece que diferentes. deixou de ser Ah, discutível, eu tô falando. que Ela realmente fala o que da vai B, para o fala da A. Estado é muito menos do que nós imaginávamos. Sim, porque a categoria Isso sim, A, isso me mesmo parece que é o diferente, consenso. acaba. O Estado é explorado pelo CFC. Eu cubro. Olha aqui, é ó. um cartório da direção. Vinícius de la Pace, de Maratá, Rio Grande do Sul. A maioria dos CFCs estão vinculados a cartórios de registros civis. É gritante esta constatação no interior e na capital. Fernando Dering. Minha primeira habilitação em 96 foi feita na Ciretran, Polícia Civil. E na época bastava comprovar habilidade prática ao policial e ser aprovado na prova da legislação. Se o candidato aprendeu isso na autoescola ou por conta própria, não importava. Bastava comprovar a aptidão. Nesta época, as taxas eram módicas. Por que não tornar opcional o cursinho? O Fernando Dering fala da coisa que a gente não falou. Tu não tira mais carteira de motorista se tu não passar por um CFC. É um cartel. Mas é o que ele disse aqui, ó. Tu podia ir. Não, e outra coisa, te obriga a fazer a aula de não sei o que, te obriga. Sim. Não, Tudo tu vai obrigado. lá e faz o exame. Mas, dona Se tu Magra, rodar, rodou. se eu e o Vitorino queremos... Era como era Dona Magra, Como era antigamente, que é o que ele diz aqui. Eu não preciso Mas, de dona ninguém, eu vou Magra, estudar e vou lá e vou E me. se eu e o Vitorino queremos ter um CFC, a gente não pode ter? Pode. Opa! Não, parece que não pode. Tem um rolo aí que Tem não pode. rolo aí. Chicão tem que ter Vitorino, autorização, Vitorino, não é que não pode ter, pode? Pode, mas Porque tem que- como é que existem esses? Mas Sim, esse aí mas é um esses cartório aí- que tem. É isso que eu. Mas aí é que tá. É que nem cartório. Mas tem, Mas né? não tem uma licitação? alguma coisa Tem, assim? tem uma linha. Mas só na mão. Tá. É uma Que nesse cartório picaretagem. de registro de Olha imóveis. aqui, ó. Denise Goulart. Cartório de registro de imóveis de Porto Alegre. Atenção. Não vou poder ter essa moleza, Vitorino. Presta atenção no Vender serviço. só carimbo e assinatura. A senhora Denise de Bagé diz o seguinte: CFCs são sindicatos.
Antes da existência do CFCs, pagava-se somente as taxas ao Estado, que é o que nós estamos falando. E obtinha-se, após a aprovação nos exames, a CNH. Então, esses CFCs são tipo sindicato. Não, sindicato não, cartório. Cartório, mas ela usou sindicato. Cartelizado. Tá? É o seguinte, se fosse só recolher para o Estado, se o Estado cobrasse 500, 600 pratas, ficaria barato para quem paga. Olha. E o Estado ganharia O mais. Estado está sendo E o explorado. Gilmar da Zona Sul diz o seguinte: vocês não sabem o pior, se o aluno rodar 3 vezes no exame, tem que pagar tudo de novo. Mas sim. E eles fazem de propósito. Sério? E é cada vez mais difícil de fazer. É difícil. E aí tu roda que é pra ter que fazer. Só lembrando, a nomenclatura era a autoescola que se fazia. Quem não sabe? Porque a gente aprendia a dirigir com os pais, né? Nós já cheguei aí, tu fazia Agora 18 e ali fazia esse teste, pagava uma taxa e fazia o teste. Foi Quem assim passou, que eu fiz. passou. Quem precisava de aula, ia pegar aula com instrutores na autoescola. Hoje passou a ser obrigatória. Centro de Formação de Condutores. Fica Ou seja, cartórios de direção. E pra ver, achei uma aula aqui, achei uma aula R$55 e uma a valor de R$80 pra ver como, dependendo do CFC que você... E aqui Dependendo do consulta na CFC. internet. Olha aqui, ó. Consulta rápido na internet. O senhor Jorge Vanderlei Pedroso diz o seguinte: eu presenciei aqui em Santa Maria, vem ao encontro do que a Carla acabou de dizer, os alunos rodando e os instrutores ali na hora da reprovação, insinuando aos alunos que marcassem mais aulas para a próxima prova prática. Não entrarei em detalhes dos aplicadores da prova prática. Aí há a arrogância de alguns. Sempre há exceções. E tem componentes subjetivos na prova de direção. Não olhou pra cá, não deu não piscou. Ou é mais uma coisa que arranca dinheiro da gente sem regulamentação. A Bangu, como diria o Chicão Tofani. A Bangu. Não, regulamentado tá cartorizado. Cartorizado. Aqui no WhatsApp tem um telespectador que não se identificou, o final é 0056 do telefone. Ele diz que eram 25 horas, sendo 20 de horas práticas, né, na rua, e 5 horas no simulador. Então, as 20 horas na rua não vão baixar, o que caiu foram as 5 horas, que também é aula prática, né, mas no simulador. Eu conheço um cara que dirigiu 6 anos sem carteira em Porto Alegre. Nunca aconteceu nada. Nunca pegou. Só andava para as ruas marginais. Ele era um marginal. Mas é a única saída que tem. Isso não é bonito, Chicão. Tu não pode ensinar para as pessoas. Mas não, tem que ensinar a pagar esse CFC, salário do laje, de Vitorino. É verdade. O Vitorino tem razão, estão roubando de nós. Olha, fizeram as pazes. Eu acho que Roubando vão dos voltar. cordeirinhos. Os cordeirinhos roubando. É um absurdo. Parece o time do Palmeiras. Estão roubando. Vitorino tem razão. Chegou. Vamos falar agora sobre outro assunto, Mário Barcelos. Eu antes queria mandar um abraço para Ana Clara, filha do meu querido Zanella, que já foi, está em outro lugar. E ela fez um bichinho, eu achei fantástico. A Ana Clara, ela viu o programa, tava com a mamãe dela, me falou isso. Hoje, 10 anos tem a Ana Clara. 10 anos a Ana Clara. Um beijo para você, Ana Clara, que Deus ilumine o seu caminho, que você, tenho certeza, pelas suas origens, vai ser uma grande cidadã brasileira. E também um grande abraço a meu querido amigo Valtair Santos e a doutora Elvira, a esposa dele, que nos assistem todos os dias. O Valtair Santos, um grande repórter de rádio, hoje já se afastou do rádio, mas é fã incondicional desta menina chamada Magda, porque ele disse que ele considera a dona Magda, fala que ela é uma menina. Mas rapidamente vou falar do meu assunto de hoje, que é o Mark Twain, o grande escritor americano. Me deu um lapso aqui, eu já estava achando que em inglês. Não, ele é americano, foi jornalista e criou uma série de livros fantásticos que a juventude americana até hoje lê. O Príncipe e o Mendigo, eu li esse livro há mais de 50 anos atrás e reli rapidamente, porque são livros fáceis de ler, uma literatura juvenil, que conta a história de um príncipe e de um mendigo, que os dois são muito parecidos e o príncipe troca de lugar e aí se desenvolve a história, não vou contar para vocês, mas é uma coisa absolutamente fantástica de se ler. É uma coisa fantástica de se ler. Porque não, vocês vão jantar depois, tu e eles. Se remete à época da família. Da família Tudor, que foi a mais importante família da Mário, com licença, só um pouquinho, Mário, por favor. Vocês concluíram o diálogo de vocês? O Marne pode continuar o comentário dele sem o som em VG de vocês, por favor? Obrigada. Retoma, Mário. Mas Não, mas não dá, gente. Não dá, isso é falta de educação. Mas, bom, não, mas tu tá acostumado, mas tá errado.
mas eu quero dizer para vocês que é um livro que vale a pena para o jovem adolescente hoje ler. O jovem que lê esse livro, o Mark Twain, é considerado um gênio dentro da literatura, desse tipo de literatura, porque ele começou a escrever nos jornais. Antigamente, esses autores colocavam capítulos ou partes dos seus livros e depois juntavam-se essas partes e formavam um editor, comprava os direitos e editava o livro, né? Eu acho isso espetacular. Recomendo a você, se tiver oportunidade, vá num sebo, qualquer outra coisa, e leia O Príncipe e o Mendigo, uma obra de Mark Twain, que ainda hoje nos Estados Unidos é obrigatório. As escolas americanas determinam e obrigam os jovens a ler Mark Twain, que é um símbolo da cultura americana. Lembrando que a obra do Obama, o livro dele, ele vendeu por 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. E ele não é um grande estadista, segundo dizem. Por que se chama o sebo? Porque o livro fica sebento. Exatamente. Fica Estou sebento. tentando lembrar o nome daqueles barcos que subiam o Mississippi, que o Mark Twain era apaixonado por eles, aqueles que tinha aquela rodela atrás. Anda com a rodela. Tem um nome aquele barco, tem mesmo. E o Mark Twain, que foi muito chamado de o escritor do Mississippi, porque das muitas obras dele, ele gostava de ter o Mississippi como plano. Ele fazia o Mississippi em Surrey, que é o maior rio do mundo. Ele era apaixonado pelo rio Mississippi. Pra quem acha que não conhece, é o barco daquele do logo vintage da Disney. O Mickey Isso, tá aquele que tá nesse barquinho, né? Que tem a roda. Alguém atrás. vai nos auxiliar. Tenho certeza que algum Se telespectador alguém vai souber o dizer nome, se logo alguém em souber o seguida. nome, tem um nome aquele barco. Tem, claro, um tipo, né? E perdão só a insistência na questão das aulas, mas encontrei 2 sites que dizem assim, ó, que os valores mínimos, esse que foi passado a tabela, e tabelado em todo o estado, conforme definido pela portaria 55/2018 do DETRAN-RS, mas o candidato está sujeito a marcar mais aulas e prestar exames, então assim, tem um valor mínimo, mas só que esse CFC cobra mais caro. E coloca um asterisco dizendo que é o valor mínimo, né, até tabelado em todo o estado, mas cobra mais. Olha aqui, ó, a propósito disso, um telespectador diz assim, ó, que eu acho que retrata bem a situação que nós estamos vivendo. Nós tirávamos a carteira de motorista dirigindo um carro da família e o instrutor era um parente da gente. Aí íamos ao Detran, fazíamos a prova por um instrutor que aprovava a gente ou não. Simples assim. Era só fazer baliza, fazia baliza, foi o que eu fiz. E estacionar. E andar um pouco na rua. Tal. Não errar marcha, não deixar apagar o carro. Exatamente. Doutor Ruschel, e a sua manchete? Dona Magdo, eu trago que eu te um levou tema isso, extremamente polêmico, mas não pretendo tratar da polêmica, porque ela já foi exaustivamente discutida nessa bancada. Todos já conhecem a opinião de cada um, embora ninguém esteja proibido de repisá-las aqui, mas o enfoque que eu vou trazer é outro. Só para situar, a questão do decreto das armas foi votado ontem no Senado. Ele já tinha passado pelas comissões especiais, pelas comissões do CCJ, tanto da Câmara quanto do Senado, que lhe sinalizavam uma inconstitucionalidade. A matéria vai ser julgada pelo Supremo também. Então eu já não previ a vida muito longa, mas o Senado de qualquer maneira foi votar e o presidente da República depositou o seu prestígio, pois ele foi ao Senado, ele mesmo fez um apelo aos senadores que eles votassem contra a medida, já que a Câmara Especial tinha derrubado o decreto do governo e criado um substitutivo. Então o que estava sendo votado era o substitutivo ali. Então ele se inteirou pessoalmente em falar com os senadores durante o dia, fez contato com alguns senadores, porque isso ele considera que é uma promessa de campanha. Não logrou êxito na votação, a votação até foi muito violenta, foi 47-28, e não se conseguia entender o porquê da derrota, porque na pior das hipóteses teria que ter sido mais parelha essa numeração, né? Então a interpretação que está se dando é que o Senado pretendeu mandar um recado para o governo como um todo, de que não aceitará legislação, é por isso que eu disse que a matéria é técnica, não aceitará legislação por decreto-lei, e sim por projeto de lei. Qual é a inversão? O decreto-lei, o presidente faz, ele passa a vigorar, está vigorando imediatamente, e depois a Câmara e o Senado referendam ou não. E no projeto de lei, ele não entra em vigor, passa pelo Senado e pela Câmara, então o presidente sanciona. Então parece que o recado
que o Senado mandou em relação ao governo, em relação à política do governo, é nesse sentido. Só quero esclarecer para aqueles aí entrando no mérito que ele segue vigorando, porque por decreto-lei, ele só vai deixar de vigorar quando estourar o prazo regulamentar, o que ainda não aconteceu. E será votado ainda agora na Câmara, que poderá derrubar esta decisão do Senado e validar o decreto. Então, nada se alterou na prática, continua valendo o decreto, continua aqueles que têm arma podem comprar arma, aqueles que estão dentro da legislação podem continuar se habilitando, né? Porque ele continua vigorando, embora essa decisão do Senado de hoje. Olha, eu quero falar sobre esse tema. Claro. Posso? Assim, o Senado mostrou que é habitado majoritariamente por analfabetos funcionais. Porque a opinião de que o decreto é inconstitucional é carregada de ideologia. O decreto, ele mantém as regras para a compra, ou seja, posse, e mantém as regras para o porte. E é muito difícil você ter o porte. A posse já é difícil. O porte, mais ainda. Nós estávamos falando aqui sobre carteira de motorista, sobre ter que fazer curso. Polícia Federal e o Exército não existe curso nenhum. Exige uma prova que de cada 100, 2 passam. É muito difícil a prova para o porte. Para a posse, qual foi a ampliação? A ampliação foi na regulamentação e não na essência da lei. Qual foi a regulamentação? O Bolsonaro disse que, além da ponto .380, estaria disponível para o cidadão também a arma 9mm e a ponto .40. Isso é regulamentação. Aí entenderam que ampliou quando ele enumerou categorias profissionais. A enumeração das categorias profissionais foi absolutamente confete. Por quê? Será garantido ao jornalista que trabalha com crime. Muito bem. Obedecidas as regras da lei número tal. Portanto, o jornalista teria que fazer as mesmas provas, ter as mesmas negativas, ter os mesmos recursos, porque hoje você fazer isso custa 10, 12, até 15 mil reais para você ter uma arma. Já dá uma... Então, assim, não houve regulamentação nenhuma, porque todas as categorias que foram citadas têm a vírgula dizendo que cumpridas as regras da lei geral número tal, Então eu cheguei à conclusão que o glorioso Senado e juristas que andam assinando artigos por aí, dizendo que ele ampliou a lei, são analfabetos jurídicos funcionais, porque não leram as duas leis, não leram o decreto. Mas isso provavelmente tu tens razão. Não, provavelmente não, eu tenho razão. Eles não leem. Alguém lê e diz pra eles o que eles têm que fazer. É que nem essa história do Moro. Mas como é que o senhor ligou pro Daltan? Para aí, cadê a prova? Que eu liguei pro Daltan? Não. Aí a mesma coisa. Ampliou o decreto das armas. Ampliou em quê? Vitorino, ele não sabe nem o sobrenome. Ele diz Dagnol. Ele disse Dagnol 3 vezes. Não sabe nem o sobrenome. Teoricamente era uma conversa que ele mantinha com o Daltan, só que em alguns dos candidatos tá Daltan, o outro tá Dagnol. Para aí. Magda, eu gostaria de mandar um beijo muito especial ao Estúdio Léo Sampaio, que tem uma série de serviços muito especiais, em especial a podóloga Liege, a Tatá e a Anne, que cuidam semanalmente do meu cabelo na parte de escova, de tratamento. Então, um beijo especial a essa equipe maravilhosa que me recebe lá toda semana. E quero te dizer que o lugar que tem podóloga ou podólogo é excepcional, porque é completamente diferente de pedicure. E tu sabes, Magda, que lá no Estúdio Léo Sampaio, eles têm uma visão de saúde. Então, todo mundo que faz, por exemplo, a manicure, cada um ganha o seu esmalte. Então, eles não fazem uma... Não misturam as coisas. Tem esse cuidado. A podóloga me abandonou. Então, ciúmes, marido. O problema é os ciúmes dos homens comigo. É um problema total. Então tá. Agora eu tô sem podóloga. Dona Magda, eu estimulado pelo Selmani, porque eu não consigo progredir no meu estado civil, eu vou na clínica
Clarté fazer o Botox para ver se eu melhoro minha aparência. Tu vais? Vou fazer, Mas tu tá tão vou bem, atualizar, tem- vou atualizar o meu Botox, dona, para ver se eu, então, irei na clínica Clarté fazê-lo. Uma harmonização facial. Com a profissional que, por sinal, tem um nome parecido, Com o a teu. profissional Luísa Arrucho. É, Com a profissional quero te Luísa- perguntar se tu usa todo o vidrinho, porque senão eu tô precisando fazer Ela faz o que for preciso, dona, para deixar esse paizinho em bom, não vai condições. sobrar pra Para deixar esse Tenho paizinho. 62 anos, nunca fiz Botox. Opa! Aumentou um ano em 2 62, dias. nunca fiz Tem Botox. 62. Eu já uso detox. Aliás, mano, tu também não adianta nada. Olha aqui, ó, o Ruschel, já que você estava com a palavra, a Rita Costa, que é a nossa telespectadora. Xingada, não, mano. Não. Eu tô carente. Mas presta atenção. Só o seu Mário entende o que eu tô Presta passando. Só o seu atenção. Mário. Ela diz assim: Oi, senhor Ruschel. Gosto de você debatendo os assuntos que são abordados na bancada. Porém, sem ser muito invasiva, este casaco docinho de leite não lhe favorece. Desculpe, mas é para o seu bem, amiguinho. Obrigada pelo trabalho, mas não fique aborrecido. Me poupe. A Rita Costa. Dona Rita, a senhora já viu que eu tô num momento ruim no meu currículo, dona Rita. A senhora tem que me mandar palavras de estímulo. Olha, eu tinha dito a ele, dona Rita, que eu chamei ele A dona Mari já mandou eu aposentar. de A dona Mari já cuca mandou de eu mel, aposentar. Isso. porque ele tá com carinha, com aquele corzinha de cuca de mel. Então, talvez, assim, vamos continuar fazendo soro caseiro, insista, pode ser que ele faça uma doação dessa Vou cor. investir nos paninhos aí essa semana. cor então, é dona Mari. muito ruim. Vou investir nos paninhos aí pra ver se eu Além da cor ser muito ruim, é igual a parede. Mas daí devia fazer que nem eu, cortar a calça, cortar tudo, ficar meio medido. Mas tu tá com mas tu é necessidade, fashion, Chico. tu anda com problema. Não, mas eu corto tudo, eu compro e corto. Não, o Chicão Tofani, aquela calça rasgada que a gente tem que usa e tal, assim, que é uma coisa toda assim. O Chicão Tofani corta com a tesoura. Corto, Parece um eu tenho caipira. 5. Dona Magda, olha lá no vídeo, dona Magda. Mas eu corto. Olha no vídeo, Ai, o Marne! olha lá, dona O que é isso do Marne? Olha a cara do Marne. Foi a Ana Olha Clara. esse aí, A dona, olha o que a dona Ana Clara, nossa querida Dona Aninha, Magda, com 10 eu anos, imagino mandou. a cena, o doutor Rusch, obrigado, Aninha, um beijo, Ana Clara. O doutor Rusch entrando numa sala de audiências, o juiz, o advogado, então, ele levanta com a calça igual do Chicão toda Não é, querido. Ele vai rejuvenescer 20 anos. Assim fica velho, mais 20 anos. Então tu estás com 42 Eu aí. fui hoje lá no LID com 30 empresários assim, com uma jaqueta rasgada. Eles te deixaram E o entrar? Carlos Henrique disse assim, é uma autoridade em isso turismo, é uma bonito. celebridade. Só o Chicão, É uma você. celebridade chegando. Isso é bonito. Só o Chicão Chegou e me consegue. comprou o Isso é livro e bonito. quis bater um selfie do meu lado. Não, mas faz essa cara. Dona. Não, acho máximo, acho máximo. Acho maravilhoso. E vou pro game hoje de noite. Legal o Assim, game. todo rasgado? Todo, e o game convive com ele. Hoje é jogo todo. valendo Calça 3 curta, pontos, Chicão. o Vai Chicão, pra jogo valendo o 3 Chicão agora pontos. usa uma calça de pegar pino. É Krupp o nome disso É aqui. Krupp. É grupo, Chicão Tofani, isso é grupo teu. Eu não sei se... É caça-pilto no banhado, quer dizer. É, caçar marreco. Dona... Não tá pegando nada, eu acho. Vai ser com uma calça Vamos lá, mudou o assunto. Olha o horário. Estou autorizado a falar da seleção brasileira, se é que podemos chamar. Podemos. Eu falar. torci pra Venezuela É hoje. quase que uma seleção estrangeira e não brasileira. Tamanha a resistência do nosso técnico, das nossas raízes aqui, das nossas raízes. botar o melhor jogador. O Tite começou no Grêmio em 2001, vindo do Caxias, e eu era meu primeiro ano como diretor do Grêmio. Em 2001 chegou o Tite do interior e nos deu esse título nacional e iniciou uma carreira brilhante. Porém, na seleção, dona Magda, eu não sei o que acontece, eu não sei se é uma pressão pela vitória, eu não sei se é uma pressão de empresários, eu não sei se é uma pressão de canais de televisão que compram com direitos milionários, mas a seleção brasileira, ela perdeu o encantamento porque ela se nega a pôr jogadores do Brasil, mesmo que esses estejam jogando um futebol melhor. Os narradores profissionais que tinham o jogo, tem a transmissão exclusiva, pediam um jogador, porque era evidente a necessidade da entrada de um determinado jogador, e ele forçou com 2 substituições anteriores, ainda botando jogadores que jogam no estrangeiro, fez um amontoado botando a seleção com 2 centroavantes e causa espécie exatamente porque ele é um técnico que conhece as questões táticas, viu que o time se desarrumou, que perdeu movimentação. Então eu acho que esse é o debate. A seleção brasileira perdeu a sua identidade nacional e o que se viu foi isso, né? Um empate constrangedor
constrangedor com a Venezuela. Dona Magda, foi uma noite muito feliz ontem para mim. O Brasil não ganhou da Venezuela, um vexame, que pegaram o meu pé na Grenal quando os hermanos perderam para a Colômbia. Mas eu tenho 2 hermanos, do lado de lá da Plata e do lado de cá. Um dos 2 vai ganhar a Copa América. O Brasil não vai levar para uma seleção que está faltando papel higiênico no país, tem problemas sociais. O Brasil não ganha, é uma vergonha isso aí, Dona Magda. Eu gostaria que vocês... Ah, não, agora ela mudou. A fisionomia da Roberta, ouvindo o Chicão falar de futebol, é algo... Ouvindo que não há papel higiênico na Venezuela. Ela tava assim, ó. Mas eu torço para a Argentina e para o Uruguai. Eu tipo assim, não, ela tava assim, ó. Como assim, o que é isso que ele tá falando? Nada, na verdade... O Vitorino não vai me deixar mentir. Alguma vez ele torceu pelo Uruguai aqui? Mas hermanos de lá, fala na Argentina, no Uruguai isso não vai ver a Argentina se recuperar, tu vai ver. O símbolo do Chicão é o seguinte: vou torcer para quem está ganhando. Que coisa, que grosseria! A patroa falou. Isso! Que grosseria, que isso, viu? Fica dando... Eu tenho muito fair play, eu dou força pra ele. Não. Aqui no Instagram, quem está top é Marne Barcelos, que deu uma dica por ali do livro e tal, e as pessoas estão te agradecendo. A Leila, claro, diz que agradece a dica. A Yara Guerra diz que o Marne é muito, tem muito conhecimento e tudo mais, e os telespectadores estão te elogiando. E tem uma telespectadora que pediu um beijo especial hoje, porque é 19 anos do casamento dela, ela é a Luciane com o Cláudio. Muito bem, Deus merece aplausos. 19 anos é uma vitória, é uma vencedora. De casada, 19 anos de casada. Mas eu duvido que não tenha entrado uns e-mails sobre o seu cabelo, Dona Cara. Tenho certeza que entraram alguns e-mails elogiando seu cabelo. Falar, ou nas minhas redes sociais. Não pode falar sempre. Tu ia falar sobre futebol também, Ana? Sim, porque algo que aconteceu extraordinário, e o Tite lidou muito bem, até vejo no ponto de assessoria, do que ele falou, foram as vaias. Porque o Dr. Ruschel falava da substituição, né? Inicialmente colocou o Gabriel Jesus, depois trocou numa substituição inexplicável até certo ponto, porque não foi colocado se o jogador estaria com alguma lesão ou não. O Casimiro pelo Fernandinho, trocar o mesmo pela mesma coisa, então ficou muito difícil entender, porque quem era solicitado, no caso, é o jogador do Grêmio, o Cebolinha, o Everton, que tem feito atuações extraordinárias. Ele foi substituído, então, apenas aos 26 do segundo tempo, que não possibilitou, e ainda pelo lado direito, que não é o lado que ele joga costumeiramente com as suas melhores atuações. Então o Tite enfrentou vaias, a torcida pedia Cebolinha, e mesmo assim ele é o melhor jogador hoje no Brasil. No seu esquema. Coisas. E é justamente isso que está sendo criticado agora, porque parece que ele só sabe jogar de um jeito, e se os jogadores que estão no banco não jogam do jeito que ele quer, ele não substitui. Então não deveria ter levado para a Copa. Eu queria fazer uma pergunta de curiosidade para o senhor Marne Barcelos. Marne, quem se forma na faculdade e fica 4 anos, certo? E depois faz um pós-graduação e responde e defende uma tese, não é, doutor? Não, tem o mestrado e o doutorado. Eu fiz mestrado, eu não posso ser chamado doutor? Não pode. Por gentileza, sim. Eu não posso ser chamado de professor? Não, você tem que ser chamado de mestre. Mestre, então tem que ser, eu exijo ser chamado de mestre. Tá. Eu exijo. Por quê? Então eu não vou chamar o Ruschel de doutor? Mas tu chama porque tu quer. Então não vou chamar mais. Chama porque tu quer. Embora tu não vais mais me chamar de doutor, eu te chamarei de mestre a partir de agora. Tá bom, isso aí, doutor Ruschel. Presta atenção no serviço aqui. Eu chamo alguns de senhor, de doutor, porque eles me chamam de Dona Magda. Eu chamo de senhor Ruschel. Eu chamo de careca aí, olha lá. Careca, mas ele tem inveja de mim, chama de careca. Mas isso a gente sabe por que tem inveja? Por causa da papadinha dele. Nem com lipo sai. Papadinha? E o apelido dele é Zé Boquinha, porque ele não tem boca. Parou, fala, seu Marne. Não, eu só porque ele tem que botar ácido hialurônico. Parou. Eu queria dar uma parabéns à dona Ana Carolina, porque a maior parte, a totalidade das coisas que eu falo aqui, ela conhece. Já me deu uma aulinha aqui do Mark Twain, do livro. Dizendo, sabe, é um poço de cultura. Tem um filme da década de 30, realmente, com Errol Flynn, que comanda, que é um soldado, e não posso contar, né? O livro e tal, sem spoilers. Né? É só que faltava. Parabéns a Ana, realmente uma jovem que gosta
gosta de ler, né? Gosta. Coisa que não é muito comum. Quando eu Não é muito digo, comum hoje. aí todo mundo acha que eu sou puxa-saco da Ana. Não, Quando eu mas digo então que ela, também sou. quando viaja por outros países, ela compra livros dos países. Paga o excesso de bagagem. Paga excesso de bagagem, sabe? Eu já acho que estou porque enchendo muito a bola, dona. Ah, não tá. Olha aqui, ó, falando em encher a bola. Só, perdão interromper, Sim. Não? a Magda, porque eles trouxeram o nome, né, do barquinho. Pois então é, seria, pois é. né, o Side Wheeler, que é a roda, né, que fica do lado, e o Street Wheeler, né, que é o que fica atrás. Então você tem esses dois, e ainda um terceiro que falaram pro Vitorino e um outro pra Magda. Steamboats. E no Brasil, esses mesmos barcos que circulavam pelo Rio São Francisco eram chamados de gaiolas. Tá, e quem mandou para nós aqui pelo e-mail foi o Thiago Logman, que disse isso exatamente, é Stern Wheeler ou Side Wheeler. Eu andei em bonde de gaiola. Eu também fui. Quando estudei, Casa Nova quando estudei no Colégio Santa Cecília. Acaba, veio o rio lhe engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira, o gaiola vai subir. Que desdobre. Sobradinho, sabe o que se Guarani? Essa é pra matar, essa é a hora você. Boa noite, querida Magda. Em menos de 24 horas da derrubada do decreto das armas, os desarmamentistas pediram escolta armada. Ou seja, proteção de agentes armados. Alguns senadores relataram que estão sendo alvo de ameaças. Será que eles usarão livros e flores para sua proteção? Adoro o programa, especialmente Vitorino, Roberta, Carla e você. Beijos, Cátia Moura de Pelotas. Esse cara ele ignorou, Russo. Não, mas eu é também. Não sejam assim. A pessoa tem preferência, gente. E as mulheres Nem escolhem sempre só acontece isso. Obrigada. Obrigada, Cátia. Os mais bonitos. Tá bom. Vamos lá. Vamos retornar aqui, ó. Mulher Quando sério, falamos tem de gosto nenhum. lugares 24 horas, sabe quem voltou ao nosso convívio? A Raquel do motel. Estamos precisando de voucher. Tudo bem, diz a Raquel, só para lembrar que motel funciona 24 horas e a copa, cozinha do motel também. Havendo, então, lugar para jantar 24 horas em Porto Alegre. KKK, beijos da Raquel. Adorei. A festa no motel. A fase tá tão ruim que nem a motel conseguiu isso. Meu Deus. O meu Pedro te matou, né? Olha a brincadeira. Vamos respeitar. Mas falando de depressão, tá em deprê. Eu quero aquela Faz suíte assim com que vai criar problema pra Roberta sem Quero necessidade. aquela suíte com churrasqueira. E também não adianta ir em motel só pra fazer churrasco lá e coisa. Eu até confesso que não tô indo, mas Tem alguns que até fazem churrasquinho da fazer vítima, churrasco não é e coisa. esse o caso. É pra isso. Eu faço um churrasco. Olha aqui, ó, O outros Vitorino lugares. não faz há muitos anos. Presta né? atenção. Tá fora Outros do lugares 24 horas. O Mário Lima lembrou. E o Barranco, esqueceram? Não esquecemos. Boa lembrança. Não, agora não é mais, mas sempre foi. Não, mas eram. Depois falando de Tem um que vai até de manhã também, a turma do Figueira, lá na esquina da estrada. É verdade. Esse é bem. Que serve a melhor canja de Porto É Alegre. muito longe, no outro lado da cidade. Aí tem um Depende de outro- onde você Eu olha. moro na Zona Fecha, Zona Sul, a Zona Bonita do Rio. Tu mora no morro da favela ali. Morro Santa Teresa da favela, a melhor cheio. vista da cidade. Tá cheio. Não, eu vou te dizer uma coisa. Depende. Bom é a dele. Lá é que tem a vila do buraco negro. Do buraco- aquele do da- E lá perto da casa dele, lá Não, que eu não tem, tô dizendo nada, lá tô só tem te tudo. respondendo. Olha a rua da Tem facção. assim, tem a poça d'água que virou um rio e depois até As periquitas. As periquitas que viraram sereias. tudo isso tem na casa do Vitorino. Não, vou deixar bem É uma claro. diversidade. A fauna e a flora que cerca o meu estabelecimento residencial é muito rica. Legal. Querida, quando eu me acordo... Querida não, querido. Querida, eu me acordo, o ar se chama Névoas do Amanhecer. Santa Teresa de manhã, Névoas do Amanhecer. O sonho era ter periquita cantando pra ti de manhã. Presta atenção. Como é que fica o teu bola? Névoas do Amanhecer, Santa Teresa, sabe por quê? Porque fica Quando tu aquelas acorda. brumas, muitas névoas ali, Aí por tá causa de ter brumado. 800 metros de altura. Entendi. O meu, no amanhecer, tem muitas bramas. Não, ele fica no meio da poluição lá, daquela quebrada lá. Viu? Do teu amanhecer tem brumas. Da do Vitorino tem bramas. Não tem, mas Vitorino só Deu água. Brahma, né? Ô, esse menino, vamos aos aniversariantes. Rapidamente aos nossos aniversariantes. Não, pode ser demorado. Hoje,
Pode ser. O primeiro deles é uma homenagem à República Oriental do Uruguai. O senhor José Artigas, General Artigas, o grande herói nacional uruguaio, 33 orientais. E é impressionante a história do Uruguai, com a perda, inclusive, da metade do seu território. Para quem não sabe, abaixo de Santa Maria pertencia ao Uruguai. Então, na negociação que foi feita com o Barão de Rio Branco, lá eles chamam de Baral. O Barão de Rio Branco tem até um monumento numa praça lá de Montevidéu, não me lembro qual é a praça, em homenagem aos uruguaios, mas eu estou prestando homenagem a esse homem que eles tomou metade do país. Então, essa parte toda, uns 100 mil quilômetros quadrados, seria hoje território uruguaio. Artigas, o povo uruguaio homenageia todos os anos a data de Artigas, hoje, por exemplo. E no centro da cidade de Montevidéu tem a Praça Independência, com um grande monumento, e os restos mortais dele estão ali. Com 24 horas, permanentemente, está ali um cidadão postado, fazendo uma homenagem a ele, e uma pira, né, ardente ali, funcionando ali com fogo, o vigor do povo uruguaio. Aliás, poucos povos no mundo têm tanto amor pela terra como o povo uruguaio, né? Isso todo mundo vai concordar comigo, né? Um abraço aos irmãos uruguaios que nos assistem lá em Rivera todas as noites, eu já comprovei isso pessoalmente. Depois de falar de Artigas, do herói uruguaio, vou falar do Mo Howard. Quem foi? Um dos Três Patetas. O Mo. Dos Três Patetas, né? Dos Três Patetas, Howard, que faleceu em 75, né? Outro aniversariante de hoje é o Gildo de Freitas, estaria de aniversário hoje, o grande homem da música popular regional do Rio Grande do Sul. Esse o Chicão deve conhecer, Júlio Pérez, jogador uruguaio. Jogou no Internacional? Onde é que ele jogou? Foi um jogador médio de Júlio Pérez, não foi um jogador que chegou ao estrelato. Tem muitos jogadores uruguaios que chegaram aqui no Grêmio, o Urros Mendes também não chegaram a ter o estrelato. Bom, eu já falei no Chico Buarque de Holanda, vou falar também na Dina Howlands, atriz americana, que é um dos expoentes do cinema daquele país, né? Também a Paula Abdul, cantora, atriz e jurada americana. Paula Abdul, que voz bonita tem essa Paula Abdul, né? Eu nunca mais consegui comprar um disco ou ouvi-la. Não, e ela continua assim, perfeita, maravilhosa, o corpo né? super treinado. Ela tá com 57 anos hoje. 57 anos hoje. Recentemente homenageada pela MTV. A jornalista Cláudia Cruz, quem lembra? Quem lembra? Eu lembro como mulher do Eduardo Cunha. Ela, de aniversário hoje, completando... Da gangue, a parceira de roubo do completando 52 anos. E hoje, completando 50 anos, a maior atriz argentina da atualidade, Soledad Villamil. Essa é maravilhosa. Linda, né? Ela e o Darinho, o Ricardo Darinho, que dupla, fizeram já uma série de filmes. E o filme argentino tem uma qualidade insuperável. O melhor cinema da América Latina é indiscutivelmente o cinema argentino. Nosso cinema está muito aquém daquilo que o público brasileiro. O pessoal reclama, mas ninguém vai ver filme brasileiro. Bom, façam filmes bons, né? Tem que fazer façam filmes bons. Agora ver. apareceu um filme lá que ganhou Cannes e tal. Lá. Letícia Spiller, completando 46 anos, né? Que começou como Paquita e depois fez... E continua de muito fundamento. Mas ela é jovem, né, gente? 46 anos. 46 anos é jovem. Tem gente que nem com 20, né? Bom, mas aí é uma maltratada pela vida. Ela não é maltratada. Daniel de Oliveira, completando hoje 42 anos de idade. O Diego Hipólito, completando hoje 33 anos de idade. Diego Hipólito, né? Que é uma figuraça. Jean Arthur, aniversário de morte, a grande atriz americana, assisti diversos filmes com a Jean Arthur. E o meu querido Diz Aronson, empresário brasileiro. Diz Aronson, ele tinha uma série de lojas, né? Morreu já com 100 anos de idade, né? Então ele fazia umas promoções da Casa Aronson lá em São Paulo, faliu, depois conseguiu refazer todos os negócios. Foi uma grande figura do comércio popular da cidade de São Paulo, por isso que eu estou falando, porque eu conheci pessoalmente, anunciava comigo, inclusive, e eu lembrei-me dele falando. As Casas G. Aronson, era um grande anunciante de São Paulo. Cada promoção que ele fazia, leva um de presente, compra outro, as grandes promoções. São esses os aniversariantes, dona Magda. Eu quero só lembrar aqui que o nosso... Eu estou do meu look verde, olha só.
Mas o que... Bonito, tu tem assim, duas opções. O Hulk ou o grilo falante. Olha aqui que você... Posso mostrar? Pode mostrar um look muito bonito que eu Peraí, tava deixa eu ver ontem se eu de consigo. noite. É Vespa. Ai, Vespa. Olha Que é aqui. isso, hein? Olha esse cantofone na noite de ontem. É um estilo matador. Opa, aqui, ó. Lanterna Verde. Mais ou menos. Lembra que tinha uma coisa assim, tem um filme... O senhor fez preenchimento labial? Não. Não fiz. Nasci, é bem legal, querido. Ah, perguntei. tá. Dona Magda, Eu só quero, não quero deixar para trás uma manifestação do Manuel Dátria, quando nós falamos sobre noite, sobre coisas assim, que ele lembrou do querido e saudoso Pedro Melo, o empresário da noite Grande de Porto amigo, Alegre. Pedro. Um Homenageei abraço a no meu toda a livro, bancada e tal, enfim. Fala. Verdade. Chicão fez uma grande homenagem. O Mani citou os Três Patetas aqui. Eu tenho reflexionado muito como está difícil fazer humor, porque as pessoas foram se sofisticando, foram criando canais de opção. Difícil. E como é difícil fazer humor. E dois grupos sobrevivem ao tempo inexplicavelmente. Ele citou os Três Patetas, e até hoje tu vê, e é impressionante como mantém o humor. E o Chaves consegue ser líder de horário ainda na TV brasileira. É uma coisa fantástica. Às vezes tu chega a ter decorado o episódio e ele é de uma simplicidade e tu não consegue explicar. Como eu digo, nos dias de hoje, 2019, caminhando para 2020, ele ainda consegue, com aquelas piadas, ser líder de horário. E tu sabes que eu também sou muito comentada por causa do Chaves. Quando eu tô com os rolos na cabeça, as pessoas me chamam de Dona Florinda. Foi muito engraçado, mas deixa eu contar. Isso é uma coisa que aconteceu. A época em que o salão que eu ia, que é o mesmo que eu vou até hoje, mas tinha outro endereço, e eu não tô nem aí, eu saio com os rolos na cabeça, saio do jeito que eu quero. E aí eu fui atravessar, assim, ali a Padre Chagas, e quando eu paro pra atravessar, para um carro com três gurias. E uma delas olhou para mim e disse, Dona Florinda. Eu voltei, parei na janela e digo, meu amor, agora quando chegar em casa, eu vou tirar esses rolos, eu vou ficar linda, maravilhosa, uma estrela de cinema. Agora tu já tá pronta e esse bucho. Bucho é brincadeira. Mas é boa essa Dona Magda. É boa essa Dona Magda. Tu já tá pronta e esse bucho, quer dizer, tu não tem solução. Eu vou ficar linda. Eu tiro os rolos e fico linda. No caso do Vitorino, não tem jeito. Tu acha? Fala. Eu acho que não tem, Bárbara? Não tem. O Mário falou, é a voz da sabedoria. Não sei, eu tava falando de mim. O que tá acontecendo aí? Não, que tu não pode pôr rolo na cabeça porque tu tem pouco cabelo. Tem que ter pouco cabelo, querido. Tava elogiando, tá cabeleira de Argentina. Mas daqui a pouco já dá até tem um estilo porteiro. Eu vou dar uma de Mário Barcelos e vou trazer algumas fotos minhas da juventude pra vocês verem. Eu era bem comestível, sabia? Pode fazer no cabelo, Vitorino. Sardinha lá. Hein, Vitorino? Sabe o que tu pode fazer no cabelo? Que eu fiz fim de semana frisado. Eu achei legal. Eu achei bonita aquela foto. Eu não vi. Eu sempre troquei na televisão. Sabe, eu vou olhar. antigamente? Sei. Deverias vir na televisão. Demora, mas fica lindo. Antes de fazer frisado, eu preciso ele multiplicado. Exatamente. Vai Precisa ficar de umas muito legal. mudas, né? Umas mudas. Mas muda é bom. Umas mudinhas. E agora assim, tu sabe que esse teu pouco cabelo tá ficando, assim, uma coisa no meio, assim, vai dividir os Vai virar um aeroporto. Vai se dividir os poucos. Fica bom. Não vem com falsidade. Tá cheio de meninas Não, olha aí. aqui, ó, propaganda falsa da cadeia. Eu acho assim, você sabe que a deficiência capilar, Capilar é bom. a deficiência capilar não tem atingido digamos assim, a preferência das mulheres. Porque o Chicão diz que sabe para as mulheres maravilhosas, porque essa casa Mas tu não, aquela música mas que é o diz meu estilo, que as carecas que elas gostam mais, é verdade. Eu as mulheres estilo não têm Bruce nenhum Willis, preconceito. querido. Eu quero dizer o seguinte, acabou, pode ter cabelo, acabou o programa, nós vamos embora, o Gustavo Vitorino volta segunda. Que bom. Que bom, oba! Mentira. Beijo, até amanhã depois do Jornal da Pan.